Assim como muitos outros fãs de Star Wars, o meu filme preferido da saga é o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Foi nele que aconteceu a estreia do inesquecível Boba Fett, a épica luta lá em Bespin, e também a grande revelação sobre o passado do Darth Vader. Mas entre todos esses momentos realmente marcantes do Império Contra-Ataca, um trecho que se destaca pra mim como um divisor de águas dentro da franquia é o treinamento do Luke Skywalker com o Yoda. Pela forma como essa sequência aprofunda o lado místico de Star Wars. O Yoda dá uma série de ensinamentos super filosóficos sobre a força e também faz o Luke passar por várias provas e testes diferentes. Mas mesmo depois do Luke Skywalker levitar pedras, pular de um lado para o outro e até derrotar uma projeção maligna do Darth Vader, o Yoda diz num momento do treinamento que o Luke tem que relembrar a falha dele, explicando que, na verdade, o Luke Skywalker falhou numa parte do treinamento Jedi. E pensando nisso, a gente acaba se questionando, se o Luke aparentemente ficou mais forte depois de treinar, por que será que ele acabou falhando nesse treinamento? Em qual parte do treino ele errou? A resposta para isso está no significado de algumas cenas do filme, que inclusive reinventam símbolos filosóficos tão clássicos que já existem há centenas de anos. Então vamos analisar esse treinamento do Luke Skywalker. E galera, quem tá trazendo esse vídeo aqui pro canal junto comigo são os meus amigos lá da Zanini Box, que pra quem não conhece é uma mystery box lá dos Estados Unidos que tem várias coleções de produtos diferentes pra quem curte cultura pop. Eles têm uma linha de broches baseados em diversos temas, como filmes, séries, quadrinhos. Eu já coleciono broches há vários anos e sempre achei super legal pra colocar em jaqueta, mochila e também em fitas de eventos nerds, tipo essa aqui, da CCXP, que é onde eu guardo a minha coleção. E eles também têm uma coleção maneiríssima de cards colecionáveis, cara. Um negócio que eu gosto bastante, são cards inclusive bem durinhos, com qualidade bem legal. Os cards têm estampas super clássicas de várias franquias diferentes da cultura pop, como de filmes, quadrinhos, games também. E além disso, eles têm informações e curiosidades sobre os temas dos cards aqui no verso, incluindo um pedacinho para pegar autógrafos. E uma sacada muito legal que eles tiveram é que o pacote de cards é enviado numa folha de fichário, para você organizar a sua coleção e deixar ela toda bonitona, como eu fiz aqui. E para vocês começarem a coleção de vocês, tem um cupom de 20% de desconto para a primeira compra lá na Zanini, aqui na descrição do vídeo, junto com o link para o site deles. Lá no site tem todas as informações sobre a Zanini e eles também têm atendimento em português, caso você tenha alguma dúvida. Beleza? Então corre lá para aproveitar esse desconto e vamos pro nosso vídeo. Então, vamos relembrar umas partes importantes do filme. Acontece que, num trecho do episódio 5, o Luke Skywalker decide interromper o treinamento dele para tentar salvar a Leia e o Han, que tinham se metido num jantar meio esquisito lá em Bespin, né? Com umas companhias meio pilha errada. Só que antes do Luke sair de Dagobah, o Yoda aponta a falha dele no treinamento Jedi, dizendo que o Luke deve relembrar a falha dele na caverna. Obi-Wan, you listen. The cave. Remember your failure at the cave. Essa parte do treinamento citada pelo Yoda foi o teste da Caverna Sombria de Dagobah, onde o Luke derrotou uma projeção maligna do Darth Vader. E é nesse ponto que surge um questionamento interessante, porque se o Luke entrou na caverna e conseguiu derrotar a projeção do Vader, que era uma aparente ameaça para ele, por que será que o Yoda considerou aquilo uma falha, um erro do Luke? Ainda mais uma falha tão importante a ponto do Yoda querer convencer o Luke a desistir de salvar o Han e a Leia por causa dessa falha. Acontece que o Luke falhou na caverna porque ele mesmo acabou criando aquela situação de conflito. Mas para entender melhor como isso aconteceu, a gente tem que dar uma analisada no arco da história do Luke Skywalker, do que aconteceu antes dessa cena. Na trilogia clássica, uma característica muito importante do Luke é o fato dele querer aumentar os poderes dele por causa de motivos heróicos, que é a vontade dele de proteger os amigos dele e também de enfrentar o Império. E a razão dele para buscar esse aumento de poder fica evidente ao longo da trilogia, porque os grandes feitos do Luke são realizados através da evolução das habilidades dele. Ele dominou a força para finalmente conseguir destruir a Estrela da Morte.
e depois usou a experiência dele em combate para liderar o ataque dos rebeldes contra o Império em Hoth. E por aí vai. Então, para o Luke Skywalker, quanto mais poder ele tivesse, mais forte ele ficasse, mais capacidade de lutar pelo bem ele teria. Esse era o caminho dele para ser um herói melhor, digamos assim. Só que o que acaba acontecendo por consequência disso é que esse aumento dos poderes do Luke acaba deixando ele cada vez mais inclinado a usar a violência. E o Yoda percebe essa tendência perigosa dele. Much anger in him. Like his father. E essa fraqueza do Luke fica bem evidente quando ele enfrenta o tal teste da caverna lá em Dagobah, que era uma gruta que tinha uma forte presença do lado sombrio da força. Antes do Luke entrar nela, o Yoda explica que lá dentro só haveria o que ele mesmo carregasse, por causa das propriedades místicas daquele ambiente. That place is strong with the dark side of the Force. What's in there? Only what you take with you. Como reação, o Luke logo pega as armas dele, porque ele tinha medo do que ele poderia encontrar. Só que nessa hora, o Yoda dá um aviso muito importante, dizendo que ali o Luke não precisaria das armas. Your weapons. You will not need them. E a grande falha do Luke acontece logo depois desse ponto, porque ele ignora o aviso do Yoda e faz questão de levar as armas mesmo assim. O que demonstra como ele insistia no uso da violência como uma reação ao medo. O ponto-chave desse teste do Luke é entender que dentro da caverna só haveria o que o próprio Luke levasse, como o Yoda explica. E isso deixa claro que é o fato do próprio Luke levar as armas dele e a agressividade dele também, que faz a própria caverna retribuir essa inclinação à violência através da força. Em Star Wars, a força conecta os seres vivos com o universo através de um tipo de sintonia mental. Então, como o Luke foi para a caverna armado, mentalizando essa intenção de lutar, a própria força reagiu a esse pensamento dele e acabou dando forma a essa agressividade. Como consequência, dentro da caverna, o Luke encontra a personificação do medo dele, uma projeção do Vader, que faz o Luke finalmente ceder à agressividade, partindo para o ataque. E a falha do Luke fica evidente no final do conflito, quando ele vê o próprio rosto dele dentro do capacete do Vader. Justamente porque a agressividade que ele carregou para dentro da caverna significava a ruína dele mesmo. O inimigo ali não era o Vader, mas sim o próprio Luke num conflito dele contra a mente dele mesmo. O Luke escolheu carregar as armas e a agressividade dele para dentro da caverna, mesmo depois do aviso do Yoda. E por isso ele mesmo criou aquele conflito violento que foi a causa da falha dele no teste. No livro The Making of Empire Strikes Back, do J.W. Hensler, o Irving Kershner, que é o diretor do episódio 5, até faz uma metáfora para explicar o erro do Luke ao carregar as armas nesse momento, dizendo que, se você constrói uma bomba atômica, você tem que lidar com o fato de que talvez você tenha que utilizá-la. Então é isso, o fato do Luke não conseguir se desarmar nem para uma situação onde ele sabe que não vai precisar de armas, é um erro, é uma falha. Essa sequência da caverna acaba sendo uma metáfora por conta do significado dela, porque a exploração do ambiente desconhecido da caverna, na verdade, significa a exploração dos conflitos internos do próprio Luke Skywalker. E essa narrativa é muito interessante de ser vista em Star Wars, porque esse uso da caverna como uma metáfora de um lugar de descoberta interior já vem sendo usado na literatura há muitos e muitos anos. Há centenas de anos, na verdade. Em A República, o filósofo Platão escreveu sobre a chamada alegoria da caverna, para representar um ambiente onde o real se confundia com o falso. No texto é descrito que dentro de uma caverna, homens eram acorrentados de frente para uma parede e de costas para uma fogueira, de forma que essas pessoas só enxergavam sombras na parede, projetadas pelo fogo. O livro descreve o seguinte sobre esse contexto. Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade, senão as sombras dos objetos fabricados, demonstrando como a caverna faz os homens confundirem as sombras com objetos reais, misturando o que é projeção com o que é realidade.
E esse contexto de uma confusão sobre o que é projeção e o que é realidade também aparece lá na caverna de Dagobah. Porque na caverna, a força projeta ilusões a partir da realidade do Luke, misturando o imaginário com o real. E o interessante é que essa metáfora sobre o ambiente da caverna também foi usada lá no episódio 8, Os Últimos Jedi, quando a Rey entra na caverna de Ahch-To. Lá, ao mesmo tempo em que ela descobre o ambiente desconhecido, ela também explora os conflitos interiores que ela mesma tem, reinventando aquela metáfora clássica sobre descoberta. Esses conflitos do Luke a respeito da agressividade dele, do uso de armas e tudo mais, têm bastante destaque na trama, porque eles são diretamente ligados à conclusão do arco dele, no final da trilogia clássica, lá no episódio 6. Em O Retorno de Jedi, o Luke tem como objetivo principal trazer o Darth Vader de volta pro lado da luz da força. E por isso ele vai até o encontro do Vader de forma pacífica, porque o Luke não queria lutar. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully. Mas depois, lá na Estrela da Morte, o Imperador provoca a agressividade do Luke Skywalker, que, por sua vez, acaba cedendo às provocações e tomando a iniciativa de atacar. Esse sorriso perturbador do Imperador é o sinal mais claro possível que o ataque do Luke foi um erro, né? E na sequência da luta, o Luke é tomado pela agressividade do lado sombrio da força e derrota o Vader. Só que nesse momento, ele finalmente percebe que ele está sendo possuído pela mesma natureza sombria e violenta que ele jurou combater. E é nesse ponto que o treinamento do Yoda, incluindo aquela cena da caverna, se encaixa com todo o resto da história. O Luke percebe que a violência e o poder que ele usou para derrotar o Vader não serviram de nada para que ele atingisse o objetivo dele. O Luke olha para o braço cortado do Vader e se vê no lugar dele, lembrando do momento em que o Vader cortou a mão dele no passado. E nesse momento, o Luke percebe que a raiva e a agressividade estão fazendo ele perder a compaixão dele. Então, tendo essa percepção, o Luke se recusa a matar o Vader, demonstrando compaixão pelo pai que cometeu todo tipo de atrocidade contra ele. E é essa benevolência do Luke que faz o Vader retribuir os sentimentos do filho e criar compaixão por ele, enfrentando o Imperador justamente para salvar a vida do Luke. Então, dessa forma, a grande conclusão do arco do Luke, de toda a história dele, acontece quando ele percebe que a violência não era o único caminho para os objetivos principais dele, que ele procurava atingir como um Jedi. Por isso, o treinamento da caverna é apresentado antes na história do Luke como uma falha que ele precisa superar para se desapegar dessa violência. Na caverna, o Luke esperava enfrentar os medos dele através da agressividade. Por isso ele levou o sabre. Mas depois da luta contra o Vader, ele percebe que o verdadeiro caminho Jedi é baseado no olhar de quem vê a compaixão acima da violência. Então é isso, meus amigos. Esse foi meu vídeo sobre o Luke Skywalker, sobre esse treinamento falho dele, né? Onde ele acabou dando uns moles, mas ainda bem que ele aprendeu a tempo de agir certo lá na Estrela da Morte, enfim, pra isso que ele treinou, né? Pra errar antes e acertar depois. Se quiserem bater um papo sobre o assunto, é só deixar um comentário aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, só clicar aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, puder deixar um like, eu agradeço também, me ajuda demais. E por hoje, eu fico por aqui, beleza? Espero vê-los na próxima. Valeu, show! E um abraço.